Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Anvisa aprovou novas regras para os rótulos de medicamentos no Brasil. O objetivo é deixar as embalagens mais claras e trazer segurança para os pacientes. Você já tomou algum remédio errado? Não compreender as instruções do rótulo ou frasco de um medicamento estão entre os erros cometidos mais comuns. Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou mudanças na rotulagem de medicamentos. O objetivo é deixar mais claras as informações sobre os remédios, garantindo a segurança do paciente e o uso correto dos medicamentos. O que vai mudar na rotulagem? A alteração realmente vai ajudar a minimizar os erros de medicações e os riscos de ingerir a medicação errada. O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Adriano Falvo. Bem-vindo ao nosso podcast, Adriano. Muito obrigado, Celso. É um grande prazer estar aqui com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV no Rio Grande do Sul, Jairo Bastos. Ô Jairo, as novas regras têm como foco principal o bem-estar e a saúde da população, facilitando o uso correto dos medicamentos, né? Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Oi, Adriano. Exatamente, Celso. Os remédios são itens comuns no cotidiano da população. E em decorrência de algumas doenças ou problemas de saúde, muitas pessoas precisam tomar diversos medicamentos para aliviar ou tratar os sintomas. A dificuldade é encontrada na organização dos fármacos e até mesmo no momento da compra. O Jornal da Record mostrou as dificuldades que a Marinês e o Márcio encontram com as embalagens dos medicamentos. Às vezes, a gente tem que abrir o remédio, a caixinha, para ver a receita, para ver para que realmente o remédio serve. O bom se viesse uma mini bula do lado de fora das caixinhas. São letras muito fininhas e pequenas demais, né? Adriano, para evitar estes problemas, as regras para a rotulagem de medicamentos passaram por uma atualização. O que mudou? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a própria Organização Mundial da Saúde, ela já recomendava a questão das embalagens mais seguras para os usuários. E, automaticamente, esse marco regulatório, a resolução da Anvisa 768 de 2022, que foi publicada em dezembro, automaticamente ela vem em consonância com as políticas nacionais e internacionais. Diante desse fato, nós temos o Programa Nacional de Segurança ao Paciente, que é o PNSP, vinculado através da Portaria 729 de 2013 e também que segue automaticamente a Lei 3.236 de 2015, que estabelece que os rótulos dos medicamentos acabem sendo mais práticos, evitando os erros na dispensação, administrações e trocas indesejáveis ao paciente. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 1.700.000 pessoas procuraram atendimento ambulatorial no Brasil em 2022 com algum problema de saúde por causa da interação medicamentosa ou pelo uso incorreto dos remédios. A falta de elementos mais claros dos rótulos pode ser uma das principais causas desses equívocos, não? As interações medicamentosas estão muito ligadas, Celso, ao paciente polimedicamentoso. Quando eu digo paciente polimedicamentoso, é basicamente pacientes que utilizam mais de 5 medicamentos por dia. E quando o paciente utiliza mais de 5 medicamentos diferentes por dia, às vezes o paciente vai a um médico, um ortopedista, às vezes um cardiologista, um endocrinologista, e é muito difícil que os médicos se interajam entre eles com relação a verificar o que o paciente toma de uma especialidade e de outra. Aí entra a função do farmacêutico, onde ele, observando as interações medicamentosas, ele pode interagir diretamente com o paciente, ser a ponte entre o paciente e o médico e evitar esse tipo de situação. Aqui eu posso te dar um caso até prático. Um paciente polimedicamentoso, ele utilizava vários medicamentos, inclusive um antihipertensivo, e o que acontecia? Ele sentia muita azia, e diante desse fato, o que ele fazia? Tomava sal de fruta, um antiácido comum, tradicional, certo? E era constante isso daí. E durante um acompanhamento farmacoterapêutico de um farmacêutico, foi detectado então que essa pressão dele não se estabilizava. E era muito estranho, porque todos os medicamentos que ele utilizava estavam de forma adequada, em quantidade adequada, concentração adequada. E durante a conversa com o paciente, foi detectado que ele usava esse medicamento isento de prescrição, que é um simples sal de fruta, correto? Que tem por finalidade neutralizar o ácido estomacal
Só que o antihipertensivo que ele toma, ele necessita ter um pH ácido para administração, para ter uma absorção. E aí, quando foi detectado isso, retirado esse medicamento, começou a ter a efetividade. Então, se observa muito que, além dos medicamentos usuais que o paciente utiliza, indicados pelos médicos, eles também têm aqueles medicamentos que ele tem em casa, que a gente chama os MIPs, medicamentos isentos de prescrição, que pode ser um simples medicamento para dor de cabeça, um simples medicamento para uma azia, e pode não parecer, são medicamentos isentos de prescrição, mas que podem causar consequências diretamente ao paciente. Adriano, o uso incorreto de medicamentos pode levar a internações desnecessárias e até a morte. Essas alterações visam evitar essas tragédias. Agora, visualmente falando, como serão estas novas embalagens? Então, de acordo com a 768, uma coisa que ela deixa, que eu acho que é o grande precursor, é a questão dos medicamentos isentos de prescrição, que agora trazem a sua indicação terapêutica. Isso é muito importante. Então, um antialérgico, ele vai trazer, como na sua embalagem, a indicação antialérgico. Isso vai facilitar. Não que muitos laboratórios já não estivessem fazendo isso. Isso acaba facilitando muito, ainda mais para os pacientes que têm aquela caixinha de medicamentos. Infelizmente, ainda no Brasil, nós estamos lutando para uma dose individualizada, que eu acho muito importante, porque a gente compra embalagens com quantidades elevadas de medicamentos e essa sobra é muito negativa. E quando a gente fala sobra, porque se a gente pegar hoje uma caixa de medicamentos na casa de um paciente, dificilmente eu mexendo nessa caixa não vou encontrar o medicamento vencido ali. Isso pode causar intoxicação, problemas seríssimos, certo? Além do mais, às vezes o paciente não sabe como descartar, apesar de nós termos hoje uma política de logística reversa, de fazer com que o medicamento retorne e seja automaticamente descartado de forma adequada, ainda municípios de pequenos portes ainda não tem esses ambientes coletores para fazer isso. E às vezes acaba jogando na pia, vaso, e pode causar até, inclusive, intoxicações ou contaminações no meio ambiente. Agora, além de informações mais objetivas e letras maiores para ajudar os consumidores, essas mudanças também são benéficas aos profissionais da saúde no momento da comercialização, né? Diante dessa resolução também tem o Talkman Lettering, que a gente chama aqui também no Brasil de método CD3, aonde as letras são parcialmente maiúsculas, evitando, então, tendo maior visualização e evitando esse tipo de erro. Outra coisa muito importante que vai ter nas embalagens é porque alguns medicamentos, alguns fármacos, ele tem várias formas de administração, com o mesmo nome comercial. Então, esses medicamentos agora, às vezes ele vai distinguir, olha, esse medicamento é de uso restrito a estabelecimento hospitalar e clínica. Ele é vendido na farmácia, mas ele é utilizado para o uso clínico. É o médico que vai ter acesso a esse medicamento para fazer uma infiltração. E às vezes as embalagens eram muito parecidas. E essa identificação só trazia, às vezes, na ampola. Outra mudança é para questões de usos governamentais. Porque quando você pega o medicamento controlado, ele trazia lá, venda sob prescrição médica, correta? E com retenção da receita. Para o órgão público, ele não é uma venda, ele é de uso sob prescrição médica e retenção de receita. Então, algumas dessas mudanças serão necessárias para essas embalagens. Agora, o principal mesmo, eu vejo, é diante dos MIPs, aonde o paciente vai ter a observação para que serve aquele medicamento. Porque hoje, Celso, existem muitos medicamentos com nomes muito parecidos, com indicações completamente diferentes. É a mesma coisa de falar assim, Floratil e Floradil. Olha como a semelhança de palavras são idênticas. E aí, um Floratil é um antidiarreico que serve para refazer flora intestinal. Já um Floradil, ele é um broncodilatador. Então, são nomes muito parecidos, mas com indicações totalmente diferenciadas. Tanto é que, nesse princípio, essa indicação terapêutica trará diretamente na sua embalagem, mas a gente precisa evoluir muito mais do que os MIPs, medicamentos isentos de prescrição, mas também para os medicamentos sob prescrição médica, que é muito importante isso. Quanto aos remédios vendidos ao governo federal, serão retiradas frases como venda sob prescrição e substituídas por uso sob prescrição ou uso sob prescrição e retenção de receita. A medida dificulta o desvio
e o comércio ilegal de medicamentos destinados ao Sistema Único de Saúde? Vamos explicar melhor para o nosso ouvinte a diferença desses dois termos. Então, Jairo, vamos lá. Hoje existem os mesmos medicamentos que são comercializados para farmácias, existem também medicamentos que são comercializados para o Sistema Único de Saúde, que são vendidos diretamente da indústria para o sistema público. São os mesmos produtos, as mesmas embalagens, e para se evitar esse tipo de problema, hoje as embalagens, inclusive quando são vendidas para o sistema público, ela traz os dizeres venda proibida no comércio. Mas por que tem que colocar esse termo venda proibido no comércio? Porque existe uma diferença de preço muito grande entre o produto que é adquirido na farmácia e o produto que é adquirido por via licitação pública. A diferença é monstruosa com relação a esse custo. Então, para se evitar que esses medicamentos, que às vezes foi vendido por um sistema público, venha parar, às vezes, dentro de uma farmácia, não que eu estou dizendo que existe uma irregularidade por parte da indústria em fazer esse tipo de venda, mas às vezes, através de um roubo de carga, isso pode acontecer de estar dentro de uma farmácia, alguém adquirir. Quando tem esses dizeres, automaticamente, a venda proibida no comércio, demonstra que aquele produto não deveria estar dentro de uma farmácia. Acaba se tornando uma questão segura com relação a isso. Agora, no caso de medicamentos isentos de prescrição médica, a classe terapêutica e a indicação terão que ficar na frente da embalagem para facilitar a visualização e o entendimento do consumidor. É uma boa iniciativa. Já muitos remédios ficam expostos em prateleiras de farmácias, né? Exatamente. Esses são chamados MIPs. Todos os medicamentos isentos de prescrição, eles não necessariamente ficam para dentro do balcão, fica para fora, no autoatendimento, mas sempre a gente deixa muito claro. São medicamentos isentos de prescrição, mas não são isentos de orientação. E o profissional farmacêutico ele está ali para dar toda a orientação necessária ao paciente, porque mesmo sendo um MIP, é um medicamento que pode ser perigoso. Um simples medicamento como um paracetamol, que todo mundo é acostumado a tomar, se você tomar em doses elevadas, ele pode ser extremamente hepatotóxico, comprometimento tóxico no fígado, que pode levar até a morte. Adriano, a quantidade do medicamento que vem na embalagem também aparecerá na parte frontal dessa embalagem. Essa é uma maneira de facilitar para o consumidor na comparação de preços dos produtos? Exato, isso é muito importante. Apesar do que a grande maioria, vamos colocar mais de 80% dos medicamentos já traziam a quantidade de comprimidos que tem dentro daquela embalagem. Mas isso é muito importante, não só a quantidade, mas também a concentração. Porque, de repente, você pode pegar um laxante, mas ele tem preços diferentes. É porque a concentração do medicamento ele é mais elevada com relação àquele fitofármaco, um medicamento à base de ervas, e ele, por ter uma concentração maior, o custo dele é maior. E às vezes a diferença também acontece com relação à quantidade, muito bem colocado, porque às vezes uma caixa pode vir com 12, outra pode vir com 15, e o paciente fala, numa outra farmácia que eu vi, ele era um custo menor, mas é um custo menor porque a quantidade de comprimidos era também reduzida. Agora, inúmeras medicações podem ser encontradas em prateleiras, a gente já comentou aqui, né, dentro das farmácias, e compradas sem a necessidade de uma receita, de uma prescrição. Essa chamada automedicação é vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, mas em contrapartida é um problema de saúde pública, né, Adriano? É um perigo muito grande, é o que a gente fala. Todo medicamento que ele é isento de prescrição, ele não é isento de orientação. Como eu coloquei aqui o exemplo do paracetamol, uma simples dor de cabeça, as pessoas acabam abusando na quantidade. Cada medicamento existe uma dose adequada a ser administrado, de acordo com o perfil do paciente, idade, peso. Por isso que sempre a orientação farmacêutica, qualquer medicamento que você utilize, mesmo que seja isento de prescrição, é muito necessário a orientação. Por quê? Um simples antialérgico, às vezes, por mais que eles tenham a questão de falar, olha, esse antialérgico é o que causa a menor reação adversa de uma sonolência. Não que ele não vai dar. Por quê? Nosso organismo, ele reage de forma diferente. Para mim, pode não dar sonolência, mas para você a sonolência pode ser muito mais intensa. Imagine essa pessoa utilizando máquinas perigosas, ficar num estado de lertidão, e isso pode ser extremamente perigoso. Por isso que é sempre importante perguntar ao profissional as principais reações
com o que ele pode usar aquele medicamento, informar o que ele utiliza para detectar não só as reações, como também as interações medicamentosas. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Adriano Falro. Obrigado, Adriano. Eu que agradeço, Celso, estamos sempre à disposição. E agradeço a presença do repórter da Record TV no Rio Grande do Sul, Jairo Bastos. Obrigado, Jairo. Obrigado, Celso. Eu agradeço aí o convite, a participação. Um abraço para você e para o Adriano também. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.